Olá, meus queridos, muito prazer estar de volta, né? Estamos agora para a nossa aula de Geografia do nosso plano de estudo tutorado, né? Já tivemos aula de História, já tivemos aula de outras disciplinas, né? E agora aula de Geografia. Muito importante você ter em mente que o seu livro didático ele é o seu principal instrumento de trabalho, né? O seu livro didático é o seu principal material de estudo e não só a gente aqui do outro lado, como também o seu professor que vai estar lhe apoiando também, toda a sua escola, né? A gente vai estar para te dar todo o suporte necessário. Mas é muito importante que você reflita a importância que o seu livro didático, o seu momentinho de estudo todos os dias, separa um momentinho, um espaço na sua casa, tá? Para que você possa estudar da melhor forma, da forma mais proveitosa possível. Tudo bem? Na nossa primeira aula de Geografia, ela faz referência à nossa unidade 1, e faz referência também ao nosso primeiro capítulo, que é um capítulo que trata da população no mundo, tá? O nosso país, gente, são aproximadamente 200 países no mundo, né? E o nosso país é um dos países mais populosos do mundo. Olha que bacana, né? Nosso país, o Brasil, ele é um dos países mais populosos do mundo, né? Nós temos a nossa população, segundo o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que é um órgão que faz essas pesquisas. O nosso país ele possui aproximadamente 219 milhões de habitantes. Olha, muita gente, né? Muita gente com cultura diferente, muita gente com um jeito de viver diferente, tá? Tudo bem. Então, o nosso país, em população absoluta, ele possui esse número, população absoluta, 219 milhões de habitantes, tá? E aí, gente, esses 219 milhões de habitantes, a gente sabe que a nossa vida no nosso país não é uma vida muito fácil, né? Para que a gente consiga, para que os nossos pais, né, e no futuro, para que a gente consiga ter uma boa qualidade de vida, a gente precisa... não é tão fácil assim, a gente precisa procurar um bom emprego, a gente precisa ter estudo, estudar bastante, né? E nesse sentido, o primeiro conceito importante, o primeiro conceito elementar da nossa aula é a ideia de migração. O que é migração, professor? É a capacidade que o homem tem e o hábito que o homem tem de mudar de um lugar para o outro. Então, provavelmente você deve conhecer alguém, ou na sua família, ou na sua escola, ou na sua comunidade, que já precisou mudar de lugar. Ou seja, ele poderia morar em uma determinada cidade e começou a morar em outra, né? Devido a diversas circunstâncias. Devido, talvez, a uma oportunidade de emprego, por causa, talvez, de melhores condições de vida, ou, às vezes porque o lugar onde ele morava aconteceu algum problema, algum desastre ambiental, né? Então, a ideia de imigração ela é uma ideia muito importante para a gente entender esse primeiro momento da nossa aula, que é a capacidade que o homem tem mediante, né, de acordo com as circunstâncias, ele mudar de um lugar para o outro, tá? Nesse sentido, gente, a gente vai falar agora de um novo conceito, inclusive esse conceito que a gente vai falar, ele é muito atual. Fala-se muito nesse conceito, que é a ideia de densidade demográfica. E aí você anota no seu caderninho, fica pronto para estudar, tá? O que é densidade demográfica, professor? É a quantidade de pessoas por metro quadrado. Então, por exemplo, dependendo do lugar onde você vive, você percebe que tem muito mais gente naquele lugar. Por exemplo, se você, uma cidade grande como Fortaleza, por exemplo, né? É uma cidade que a gente percebe quando a gente vai no centro da cidade, quem já teve curiosidade de ver pela TV ou quem já teve curiosidade de presenciar, a gente percebe que tem muita pessoa no mesmo lugar, ou uma quantidade muito maior de pessoas no mesmo lugar, quando comparado a uma cidade menor, a uma comunidade menor, onde a gente percebe que as casas são mais espaçadas, onde a gente percebe que o fluxo de pessoas, né, o ordenamento das pessoas na rua tem menos pessoas na rua, tá? Então isso é um estudo importante que a densidade demográfica do lugar ela faz. Por que eu falei que esse conteúdo ele é muito contemporâneo? Porque ele faz referência ao nosso período de pandemia, né, da Covid-19. Então, dependendo da densidade demográfica de um lugar, os governos, né, os nossos representantes, eles delimitam, eles indicam as melhores ações para a prevenção, para diminuir o contágio pela Covid-19.
Por exemplo, em uma cidade em que a densidade demográfica é alta, isto é, ou seja, em uma cidade onde você tem muitas pessoas no mesmo espaço ou muitas pessoas juntas no mesmo espaço, a necessidade de cuidados com equipamentos de proteção individual, por exemplo, máscara e álcool em gel, ela é muito maior, porque as pessoas elas andam muito mais tempo juntas, elas estão muito mais tempo aglomeradas. E isso faz com que o vírus, por exemplo, se dissemine, ou seja, que o vírus se espalhe, que a taxa de contágio seja muito mais rápida. Em comparação, em compensação, ao invés disso, em uma cidade em que a densidade demográfica é menor, ou seja, em uma cidade em que você tem menos pessoas por metro quadrado, ou seja, em uma cidade menos povoada, em que tem menos pessoas em determinada comunidade, em que o fluxo de pessoas é menor, os cuidados precisam ser da mesma forma. No entanto, os governos eles têm, digamos que ele não coloca como prioridade. A grande prioridade são as cidades de densidade demográfica maior. Entendeu? Então, nesse sentido, o mapa do nosso livro da página 14 da página 21, ele vai nos mostrar bem como o nosso país, a densidade demográfica dele é maior no litoral leste do nosso país, litoral na região das praias, e a densidade demográfica ela é menor nas regiões mais centrais do país. Tá? E aí a gente já indica que você observe o mapa da página 14, os mapas da página 14 da página 21, para que você possa perceber esse pensamento de densidade demográfica a nível de Brasil e esse pensamento de densidade demográfica a nível de mundo. Então, recapitulando a nossa aula, a gente falou sobre população, nosso país tem 219 milhões de habitantes. Falamos também que essa é a população absoluta do nosso país, ou seja, a população total. Falamos do conceito de migração, que dependendo das condições climáticas, dependendo muitas vezes de um desastre ambiental, como foi, por exemplo, há uns anos atrás, da tragédia de Brumadinho, alguns anos atrás da de Mariana, Então, desastre ambiental, chuva ou seca, Ou, por exemplo, questões de emprego, questões de melhores oportunidades de vida, fazem com que as pessoas migrem de um lugar para o outro, ou seja, saem do lugar onde moram para ir para outro. E também estudamos sobre o pensamento de densidade demográfica, que é a quantidade de pessoas por metro quadrado. Cidades maiores, no nosso país especificamente falando, cidades litorâneas, litoral leste, região mais de praia, são regiões onde a gente consegue aglomerar mais pessoas por espaço. E estudamos também sobre a questão de lugares com densidade demográfica mais reduzida, ou seja, locais onde nós temos menos pessoas por quilômetro quadrado. É como se a gente comparasse, por exemplo, para finalizar o nosso tema, por exemplo, a nossa cidade de Bela Cruz, que é uma cidade menor com uma cidade grande. Então a gente percebe que na cidade grande a densidade demográfica é bem maior. Tem muito mais pessoas por espaço no centro da cidade, por exemplo, ou em qualquer rua. E no nosso município a gente percebe que são menos pessoas por quilômetro quadrado. Tudo bem? Aprofunde-se, estude mais o seu livro, resolva as questões do PET e a gente se encontra na próxima aula, se Deus quiser. Forte abraço!